Números 14, leitura dos versos 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão, caindo sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, eu o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que estes. Oramos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos ao Pai, ao Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos ilumine, ó Deus, a Tua palavra, e para que também, Senhor, transforme o nosso coração, para que nós sejamos, Senhor, servos fiéis ao Senhor. Assim pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar, irmãos, com uma ilustração, ilustrando sobre esse ponto, sobre o tema Cuidado com a incredulidade. Certa vez um homem chamado Goi decidiu fazer uma viagem para a terra da abundância. Goi, animado com a sua decisão, resolveu contar aos pais que iria fazer essa viagem. E era uma viagem que muitos queriam fazer, mas não tinham a coragem o suficiente para fazê-la. Goi avisou seus pais, avisou seus familiares e também avisou ao seu avô, chamado Nefesh, e disse para o avô: Vô, tomei a decisão e irei a tal terra da abundância. Seu avô, Nefesh, que já havia feito essa viagem, disse para ele somente uma coisa: cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Goi não deu muita atenção ao aviso do seu avô, porque ele estava alegre, já determinado aí. Bom, no outro dia ele partiu à terra prometida, a terra da abundância. Pelo caminho até a terra da abundância, ele se depara com um lago chamado Fonte das Águas Vivas. Goi decide parar para tomar um pouco da água, e quando ele estava prestes a tomar da água, um homem o abordou e o perguntou a ele: Aonde você vai? Goi respondeu: Eu vou até a terra da abundância. O homem respondeu: Eu sei onde é, eu posso te ajudar a chegar lá. Você quer ajuda? Goi disse: Não, eu não preciso de ajuda. Tudo bem. Muito obrigado, mas eu irei sozinho. Bom, o homem o importunou, até que Goi decidiu aceitar a ajuda do homem. Indo pelo caminho, eles iam conversando, até que chegou o momento que Goi perguntou para ele qual era o nome dele, que ele ainda não havia dito. E ele respondeu: Meu nome é
incredulidade. Bom, os dois seguiram viagem. Goi não deu muita atenção, até imaginou que já tivesse ouvido esse nome, mas continuou o caminho com incredulidade. Quando de repente Goi cai em um buraco. E ele começa a pedir socorro à incredulidade, para a incredulidade o ajude, mas a incredulidade não o ajuda e ainda diz para ele: isso não é problema meu, rapaz. Goi ficou 40 dias ali. 40 dias refletindo sobre o conselho do seu avô. Porque agora, nessa situação, ele passou a lembrar do conselho do seu avô, que era cuidado com a incredulidade. No dia 40 que Goi estava ali, já acabando já os suplementos que ele tinha levado, ele ouve três homens, voz de 3 homens se aproximando do caminho. E ele começa a gritar: socorro, 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 até que esses 3 homens chegam até ele e ele pede ajuda e os homens o socorrem e o tiram do buraco. E esses homens não só tirou Goi do buraco, mas também o ajudou até a terra da abundância. Bom, meus irmãos, Goi não deu atenção ao alerta do seu avô e por isso sofreu na pele as consequências de não ter cuidado com a incredulidade. Lembrando que o tema da nossa mensagem esta noite é cuidado com a incredulidade. Por que devemos tomar cuidado com a incredulidade? É isso que esse texto de Números 14, do 1 ao 12, nos apresentará. 3 lições para termos cuidado com a incredulidade. A primeira delas é: a incredulidade nos leva a murmurar contra o Senhor, do verso 1 ao 4. Acompanhe comigo novamente a leitura. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Para entendermos o que o povo está dizendo aqui, devemos olhar para o capítulo 13, onde Moisés envia espias para espiarem a terra. E Moisés dá a eles a seguinte tarefa: que eles fossem lá, vissem se o povo era forte ou fraco, se a terra era terra boa para o plantio, e que se eles se animassem, ainda trouxessem um fruto da terra para Moisés. Bom, eles vão lá, essa viagem dura 40 dias, eles voltam e diz a Moisés: a terra mana leite e mel, mas o povo de lá são grandes, são fortes, eles irão nos destruir. Como eles dizem lá no versículo 28 do capítulo 13. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Caleb tenta animar o povo no versículo 30 do capítulo 13, dizendo: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os espias, inflamando o povo, responderam, no versículo 32 do capítulo 13: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Mesmo Caleb tentando animar o povo, para que o povo fosse lá e possuísse a terra prometida,
o povo olhou para si, comparou a sua força com a força dos habitantes e disseram: não, não vamos. Eles olharam para os habitantes e viram aquilo como um obstáculo para possuir a terra, e não como uma confirmação que Deus os faria conquistar a terra. Eles compararam a força deles com a força daquele povo. Por isso que aqui no versículo 1 ao 12 eles estão levantando a voz e murmurando contra Deus. Porque para eles é como se Deus estivesse mandando eles para a morte. Olha o que eles dizem no versículo 2. Tomara não tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? O Senhor nos trouxe aqui para nos matar lá? O povo está murmurando contra Deus. Murmurar contra Deus, ou a incredulidade, é como se nós estivéssemos colocando o caráter de Deus em dúvida. Deus disse para eles fazerem algo. E eles disseram: não, não vamos para lá, Deus nos trouxe para cá para nos matar. É como se eles estivessem dizendo que Deus é mentiroso. Por isso que eles estão murmurando. É como se eles estivessem dizendo que Deus é mentiroso. Murmurar é como se estivéssemos colocando em questão, em dúvida, o caráter de Deus. Aqui o povo está transgredindo o princípio de fé. A única coisa que Deus pede para o seu povo é que ele confie nele. Se voltarmos lá no Éden, o que Deus disse para Adão e Eva? Para eles não comerem do fruto, que se comessem, certamente morreriam. E o que aconteceu? Eles comeram. Por que eles comeram? Porque eles ouviram a serpente e não confiaram em Deus. Abraão, quando foi aceito por Deus, foi porque ele creu em Deus. Isso foi imputado como justiça. O povo aqui está sendo testado por Deus se eles irão confiar em Deus ou não. Mas o povo está falhando no princípio de fé, que é a única coisa que Deus nos pede, é que confiemos nele. Deus só pede para que você confie nele. Não precisamos fazer nada. O povo achava que precisavam ser mais fortes do que os outros para conseguir a terra, mas esqueceram de confiar em Deus. Quando o povo diz aqui no versículo 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha a decisão que o povo quer tomar. O povo quer voltar para um lugar onde eles eram escravos, onde eles trabalhavam, e o fruto do trabalho deles não eram para eles, era para os egípcios. E agora que Deus os libertou, que eles iriam para uma terra trabalhar para eles mesmos, e eles receberiam o próprio fruto do trabalho deles. E o que eles preferiam? Serem escravos. Repare, eles estão no deserto, eles já estão libertos, eles estão livres. Mas mesmo assim, preferiam voltar para o Egito e serem escravos. Imagine se João Batista estivesse ali ouvindo o povo dizer que eles querem voltar para o Egito. João Batista diria: vocês querem voltar para lá, raça de víboras? Para o lugar que Deus os tirou, onde vocês trabalhavam penosamente? Vocês querem voltar para lá? Tamanho era o pecado do povo em querer voltar a ser escravo, do que confiar em Deus. Eles queriam ser escravo a confiar que Deus faria que eles possuíssem a terra. Bom, meus irmãos, quando a situação não sai da maneira que você imaginava, o que você faz? Murmurar? Reclamar com Deus? Às vezes a gente pode falar: mas eu não murmuro, eu só reclamo. É a mesma coisa. O que você faz quando as coisas não saem do jeito
que imaginava. Coloca o caráter de Deus à prova? Murmurar é a demonstração de ausência de fé. É a demonstração do estado do coração, o coração que não confia em Deus. Nós podemos, no momento de murmuração, fazer a pergunta: por quê, por quê, por quê? Como o povo fez. Por que o Senhor nos trouxe? Por que o Senhor nos trouxe até aqui? Por que estamos aqui? Por quê? Por que o Senhor quer nos matar? Por quê? Por quê? Por quê? Quando murmuramos assim, questionando Deus, nós não estamos confiando na providência dEle. Nós estamos confiando que Deus pode prover o que precisamos. Não confiamos que Deus pode, mesmo que as nossas forças sejam limitadas, prover ao nosso favor. Não confiamos na providência de Deus. A providência de Deus é que Deus proverá todas as coisas que precisamos. Então, no momento de dificuldades, temos que lembrar da providência de Deus e não colocar o caráter de Deus à prova. Murmurando, questionando Deus. Por quê? Para quê? Olhando para Jesus, imagine se Jesus fizesse isso. Por que eu tenho que tomar esse cálice? Por que eu tenho que ir para a cruz? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que, Deus? Não, Deus, levanta outra aí, que outro vai, eu não vou não. Mas o que Jesus respondeu? Lá em Mateus 26, 39, não precisa ler, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, a crucificação. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus foi obediente até o fim. Não duvidando do Pai, não questionando ao Pai, mas foi obediente até o fim. A segunda lição que nós temos de cuidado com a incredulidade é dos versos 5 a 9, que é: a incredulidade nos leva à rebeldia contra Deus, contra o Senhor. Vou repetir: a incredulidade nos leva à rebeldia contra o Senhor. Acompanhe comigo novamente a leitura do verso 5 a 9. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. No versículo 5, quando Arão e Moisés caem sobre o seu rosto, não é que eles estão intercedendo pela vida deles, não é que eles estão intercedendo pela vida deles. Eles estão atemorizados pela blasfêmia do povo. Lembrando que no versículo 4, o que eles queriam fazer? Eles queriam levantar outro capitão para que os conduzisse de volta para o Egito. Por isso Arão e Moisés caem sobre o rosto para lamentar a blasfêmia do povo contra Deus. O povo dizia: nós vamos voltar, nós não vamos fazer o que Deus manda. Por isso que eles lamentam. Do versículo 6 a 9, nós temos Calebe tentando animar o povo. Calebe e Josué tentando animar o povo. No versículo 9, quando ele diz assim, Calebe diz: retirou-se deles o seu amparo. É como se Calebe está dizendo que Deus tirou deles a força deles. Essa força que vocês estão vendo nos habitantes, esse poderio que eles têm, o Senhor tirou o amparo deles, tirou a força deles. Vamos, que o Senhor
vai permitir que nós os vencemos. Não sejais rebeldes, vamos lá, confie no que Deus está dizendo. Na tentativa de animar o povo, mas o povo já estava rebelde contra o Senhor. Rebelde é ter o coração duro e não se sujeitar à vontade de Deus. Primeiro começa com a murmuração, depois o coração vai ficando duro e fica rebelde contra Deus. Lá em Samuel, capítulo 15, 23, quando Esaú tinha que esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício, mas Samuel estava demorando, o que Esaú fez? Ofereceu o sacrifício que não devia ter feito. Quando Samuel chegou a ele, o que Samuel disse para ele? No versículo 23 de 1 Samuel 15. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Rebeldia é o pecado de feitiçaria, que é se opor, não fazer o que Deus manda, fazer o contrário do que Deus é. Isso é chamado de feitiçaria, é ir contra Deus, fazer o que Deus não quer. Por isso que no versículo 4, mais uma vez lembrando, eles queriam ir, voltar para lá, vamos levantar outro líder, que não seja o líder de Deus, porque eles já estavam rebeldes contra Deus. Mas o pecado do povo é mais grave do que imagina. Lembrando que Deus prometeu a Abraão que daria a ele a terra que o povo tinha, a terra prometida, que eles estavam a um passo de conquistar. Lá em Gênesis 12, no versículo 2, Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E em Gênesis 13, 15, Deus ainda diz para Abraão: porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Quando o povo murmura e decide não ir, eles estão abrindo mão, eles não estão obedecendo, não estão reconhecendo a aliança que Deus fez com o pai deles, que era Abraão. Que a terra a qual eles não queriam ir era a terra que Deus tinha prometido a Abraão que daria à descendência de Abraão. Eram eles a descendência que Deus estava falando. Eles tinham que ir. E o que o povo fez? Não quis ir. Eles estavam renunciando à aliança de Deus, que Deus fez com Abraão. A aliança de uma terra que é onde o povo se estabeleceria e seria uma grande nação. E a terra da onde viria o Messias, que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o povo não vai, eles estão: não vamos, não queremos essa aliança, não queremos essa terra, vamos abrir mão dela. Eles estão se opondo contra Deus, a ponto de rejeitar a aliança que o Senhor fez com o pai deles e com eles também, que era o Abraão. Uma ilustração para clarear esse ponto é como você desse uma ordem para o seu filho: faça isso, faça aquilo outro, obedeça assim assado. E ele diz não. Quando ele diz não, ele está sendo rebelde contra você, não está te obedecendo, mas ele está dizendo que ele não vê você como autoridade para ele. Quando você dá uma ordem ao seu filho e ele não obedece, ele não reconhece você como autoridade. É o que o povo está fazendo aqui. Não está reconhecendo Deus como uma autoridade. E estão negando a aliança que Deus fez com eles. Quando seu filho desobedece, ele não está também praticamente negando que é quase seu filho? Que é seu filho? Porque se ele reconhecesse que ele é seu filho e reconhecesse que você tem para ele
o que é correto, ele obedeceria. Mesma coisa é o povo. O povo não tinha Deus como autoridade. Não tinha Deus como se Deus dissesse, vai dizer para eles que o que é melhor, o que eles têm que fazer para ter vida, mas eles disseram não. Eles não estão reconhecendo mais Deus como autoridade. A autoridade agora são eles. Por isso que eles estão rebeldes, endurecidos, não se sujeitam ao que Deus está dizendo, não se sujeitam à aliança de Deus, porque estão rebeldes, de coração duro. Estão incrédulos. São oposição a Deus agora. Analise, meu irmão, você. Se você tem levado uma vida de murmuração, olha o que eu estou falando. Se você tem levado uma vida de murmuração, não é? Às vezes, por um momento, se sentir abatido e, às vezes, questionar algumas coisas. Estou falando se você tem levado uma vida de murmuração. Se você tem levado uma vida de murmuração, você está a um passo da rebeldia. Ou talvez se já não esteja rebelde contra o Senhor. Houve uma pregação. Não, o pastor está falando demais. Não se sujeita ao que a palavra está dizendo. Vai no YouTube, bota lá um devocional. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que esse povo vai falar. Mas não se sujeita à correção de Deus. Ouve a palavra, mas não se sujeita à correção. Está com o coração duro, coração rebelde para com o Senhor. Rebelde. Ensine também aos seus filhos a não serem rebeldes. Ensine a eles o princípio da fé em Deus, que temos que somente crer no Senhor. Não permita que ele seja um rebelde, cresça um rebelde. Porque se hoje ele é um rebelde contra você, amanhã também para ele ser um rebelde contra Deus, não vai custar muito. Então ensine também o seu filho a não ser um rebelde. Não fique achando que seu filho é diferente. Não, meu filho é diferente dos outros. Não é. É filho de Adão, como todos nós. Não se iluda. Eduque, ensine eles a não serem rebeldes contra o Senhor. Se você chega ao seu filho e apresenta a ele, Deus diz para não fazermos isso, e mesmo assim ele continua fazendo, não reconhece, ele está rebelde. Mesma coisa você. Chegou alguém até você e o corrigiu. Você não aceitou? Está rebelde. Não aceita a recorreção. Não aceita a correção. Está rebelde. Não se iluda, meu irmão. Todos nós somos filhos de Adão. Se você é filho de Adão, seu filho também é. Então, não se iluda, eduque-os, porque a sociedade o que tem ensinado é isso, é sermos rebeldes contra Deus. Rejeitar tudo o que Deus manda que venhamos fazer. É isso que eles ensinam. Mas o crente não vive de acordo com a sociedade. Vive de acordo com o que Deus manda. Se Deus manda A, é A. Não é o oposto. Então não tenhamos o coração duro para com Deus. Jesus também, quando Jesus, lá em Lucas 23, 35, Jesus também poderia ter se rebelado contra Deus, mas ele não fez isso. O que Jesus disse em Lucas 23, 35? O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou uns aos outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Parece até o diabo falando lá em Lucas 4, Jesus no deserto. Se é o Filho de Deus, se lance aí desse monte, que os anjos vão te guardar. Mas o que Jesus dizia, antes mesmo de estar na cruz, lá em João 6, 38, ele já dizia: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
Jesus poderia ter ouvido o povo: vamos, desce daí. Você não é o Filho de Deus, desce daí. Parece até, lendo assim, entendendo, parece até que o povo está sendo piedoso. Não, se você é Filho de Deus, desce daí. Mas era o diabo falando: desce daí, você não é o Filho de Deus? Mas o que ele dizia? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus não foi rebelde, mas foi obediente até a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. A terceira lição que o texto nos traz, para termos cuidado com a incredulidade, é do versos 10 ao 12. A incredulidade nos cega para os feitos do Senhor e provoca o seu castigo. A incredulidade nos cega para os feitos do Senhor e provoca o seu castigo. Do verso 10 ao 12. Leiamos novamente, verso 10 ao 12. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Sabe quando você faz tudo para ajudar uma pessoa, ajuda ela em todos os momentos, mas quando você menos espera, ela vira as costas? Todo mundo já passou por isso, né? Se não passou, vai passar. Sabe quando ela vira as costas? Assim estava o povo. Deus os tirou do Egito, deixaram de ser escravos, pediram água, Deus deu água, pediram comida, Deus deu comida, deu as cordonizes, deu o maná. Pediram para que Deus os preservasse, Deus os preservou, e mesmo assim, aqui viraram as costas para Deus. No versículo 10 é o momento onde Deus aparece para mudar a situação, porque o povo já queria matar Moisés, Arão, Josué e Calebe. Se nós tirarmos os 4 daí e colocarmos Deus, o povo apredejaria o próprio Deus. É como se o povo dissesse: não fique no nosso caminho. Não fique no meu caminho. Senão nós vamos passar por cima. E Moisés, Arão, Calebe, Josué queriam que o povo fosse para possuir a terra prometida e eles não queriam, então eles estavam dispostos a matá-los. Fazer o pior que fosse necessário para que eles pudessem voltar para o Egito. Mas Deus os questiona Moisés perguntando: até quando este povo me provocará? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. No contexto mais próximo, adiante de nós temos o versículo 13 a 19. Aqui Moisés intercede a favor do povo para que Deus não os destrua. Porque aqui Deus disse no versículo 12 que os mataria, os destruía. Então Moisés intercede a Deus para que Deus não faça isso. E Deus, no versículo 20 do capítulo 14, diz o versículo: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, versículo 21, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Versículo 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Do versículo 20 até o versículo 38, nós temos Deus mudando para não destruir o povo, mas que eles não herdariam a promessa, não herdariam a terra, mas apenas Calebe, porque Calebe permaneceu
fiel, o cadáver do povo. Quer dizer, eles morreriam no deserto. Lembra que eles ficaram pedindo, no versículo 2, tomara tivesse morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Então eles pediram, então Deus disse, então vocês vão morrer no deserto, vocês vão ficar aí. Pediram tanto que agora vocês vão morrer no deserto. Não entrariam na terra. E os filhos deles, que eles diziam, o Senhor nos trouxe aqui para fazer que nossos filhos, nossas crianças sejam por presa, no versículo 13. Deus disse, esses que vocês dizem, os filhos de vocês, que vocês disseram que serão presas, esses daí vão herdar a terra. Eles serão pastores por 40 anos nesse deserto. 40 anos vocês ficarão nesse deserto. 40 anos, respectivo aos 40 dias que duraram a missão de espiar a terra. O povo ficaria 40 anos ali, suportando o desagrado do Senhor. E os filhos deles, esses sim, veriam a terra que eles desprezaram. E ainda depois de Deus dar a sentença a eles, o juízo a eles, do versículo 39 ao 45, aí o povo decide ir, mas aí Deus já não está mais com eles. Não está mais com ele. E Deus diz para eles não irem, mesmo assim eles foram e foram derrotados. Quando Deus disse para ir, não quiseram. Agora que Deus disse, não, tudo bem, agora então vocês recebem esse castigo, aí eles querem ir. Porque não querem ficar 40 anos no deserto. Mas o ponto é, a nossa incredulidade, a nossa murmuração, rebeldia, traz o juízo de Deus. Deus castigará todos aqueles que se opõem a Ele, aqueles que são rebeldes a Ele. Deus trará juízo. Não fique pensando, meu irmão, que o que a sociedade faz, se opondo a Deus, se levantando contra Deus, que isso ficará impune, não. Hoje parece que está impune, mas Deus trará o juízo para aqueles que são rebeldes a Ele. Você que está nos assistindo, ou também talvez esteja nos visitando, que ainda está duro, está rebelde contra o Senhor, não se arrependeu, se arrependa, porque o Senhor também trará juízo àqueles que se mantêm rebeldes contra Ele. Deus trará juízo àqueles que se mantêm rebeldes contra Ele. Jesus, mais uma vez apontando para a pessoa de Jesus, Jesus não murmurou, Jesus não se rebelou, e mesmo assim Jesus recebeu um castigo. Por que Jesus recebeu um castigo, sendo que ele foi fiel a Deus? Em nenhum momento murmurou ou se rebelou. Por que ele recebeu um castigo? Em Isaías 53, versículo 4 a 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que Deus tinha que dar a você, pela sua incredulidade, pela sua rebeldia, Deus cobrou em Cristo. Cristo pagou pela nossa incredulidade, pela nossa rebeldia, pela nossa falta de fé. Cristo pagou. Lembrando, Adão e Eva, por que eles desobedeceram o que Deus mandou? Porque não creram no que Deus disse. Preferiram ouvir a serpente. Então, Deus prometeu um descendente que desfaria toda a obra,
Da serpente. Cristo, por Adão e Eva não confiarem na palavra de Deus, e até mesmo por nós não confiarmos na palavra de Deus, Deus castigou o Filho dele em nosso lugar. Por isso, até para aqueles que ainda não se arrependeram, que ainda continuam com o coração duro e rebeldes contra Deus, ainda há uma saída. E essa saída é Cristo. Todos aqueles que confiam que Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos seus próprios pecados, alcançam perdão. Cristo morreu, Cristo sofreu o castigo, pena de morte por causa da nossa incredulidade. Concluindo, irmãos, não tenhamos incredulidade, tenhamos cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade nos leva a murmurar contra o Senhor, a incredulidade nos leva à rebeldia contra o Senhor, e a incredulidade nos cega para os feitos do Senhor e provoca o seu castigo. Assim como Jesus fez, sujeitemos-nos à vontade de Deus. No momento que nossa fé é provada, é o momento que Deus está nos aperfeiçoando. Para terminar, terminarei com a leitura de Hebreus 3, do verso 12 ao 14, que diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor transforme-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, que o Senhor, ó Pai, aumente a nossa fé no Senhor, que o Senhor, ó Deus, tire de nós, Senhor, toda a rebeldia, todo o endurecimento de coração, que Teu Espírito Santo, ó Pai, tire todo endurecimento, toda a falta de fé, todos os questionamentos, Deus, que temos contra o Senhor, e que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, nos molde, aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti, Senhor, e que nós sempre, ó Deus, devemos confiar, ó Pai, na Tua providência, confiar, ó Deus, que o Senhor proverá o necessário, e que nós não nos deixamos, Senhor, nos levar, Senhor, pelo nosso coração, que muitas das vezes nos conduz, ó Pai, a duvidarmos, ó Pai, do Senhor, a duvidarmos das Tuas promessas, a duvidarmos de quem o Senhor é. Pedimos, ó Deus, molda-nos, fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor, nossa esperança em Cristo Jesus, a confiarmos cada vez mais no Senhor, ó Pai. E ajude-nos, ó Deus, a ver todas as adversidades, ó Pai, como um processo, ó Deus, que o Senhor está fazendo passarmos para a nos aperfeiçoar. E que, Deus, a nossa fé venha a ser confirmada, ó Pai, cada vez mais em todos os momentos de dificuldades. Que nós possamos ficar firmes, crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E graças a Ele, ó Pai, temos agora comunhão novamente com o Senhor. Assim agradecemos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.